Batman e Coringa. Talvez uma das, ou a melhor rivalidade já criada nas HQs da DC. Ou talvez a melhor rivalidade já criada em todas as HQs já criadas nos últimos 40 anos. Onde temos embates filosóficos e morais entre o Batman e o Coringa. E nisso gera diversas dúvidas. E uma das principais são: por que Batman não mata o Coringa? Porque o Batman, ao invés de matar o Coringa e evitar todos aqueles assassinatos, ele simplesmente não mata o cara. Então, se você está com essa dúvida e gostaria de entendê-la até o final, lembre-se, tudo isso é baseado em uma teoria gerada a partir da minha opinião. Eu gostaria que vocês assistissem até o final, porque grande parte do raciocínio vai ser entendido se vocês assistirem até o final. Então, seguido disso, let's bora! Primeiramente, eu explicarei sobre quem é Batman, porque isso é muito mais sobre ele do que em si o próprio Coringa. Então vamos lá. Para começar, a identidade secreta de Batman é Bruce Wayne. E como todos nós já sabemos, aos seus 8 anos ele teve os pais assassinados em um roubo, após eles saírem do cinema. Entenda muito bem essa situação. O Batman perdeu os pais por um roubo. Ele perdeu os pais em uma noite qualquer, por um assassino qualquer, por um bandido qualquer. E por uma situação qualquer, onde o pai do Batman, ele tentou revidar a situação, eles foram assassinados. Entenda esse detalhe muito bem, entenda muito bem esse detalhe. O Batman, ele teve toda a sua história moldada a partir do assassinato dos pais. Isso é algo que vai ser extremamente importante para a nossa conclusão. Seguido disso, Bruce Wayne, ele se viu em uma situação encurralada e após um longo tempo, após ele virar adulto, ele enxerga sua única situação onde ele pode resolver os seus problemas em Gotham, se tornando o Batman. Após esse treinamento com razão alguma, mas isso também não é tão importante assim. Então entendam. Aí a gente tem a vida de um cara em que, por uma situação qualquer, por um bandido qualquer, por um assalto qualquer, por um revidamento qualquer, ele perdeu os pais. Isso pode gerar situações extremamente traumáticas na vida da pessoa. Mas, principalmente, um dos principais traumas que podem ocorrer nisso é estresse pós-traumático. Para quem não sabe ou quem quer ter uma relembrada, entendam que é uma condição mental que pode surgir após experiências traumáticas. Uma das conclusões que pode acontecer com a pessoa é pensamentos intrusivos, pesadelos e flashbacks, esquemas de lembranças do trauma, cognições negativas e mau humor. E também hipervigilância e distúrbios do sono. Essas são todas as características destacadas de quem passou por um processo pós-traumático. E é lógico, a gente pega todos esses detalhes e características de quem passou por isso aí e podemos relacionar principalmente com Batman. Por exemplo, distúrbios do sono, o cara não consegue dormir, hipervigilância, eu tenho que dizer algo, vigilante de Gotham. Pensamentos intrusivos, é o Batman. Então entendam que quando uma pessoa passa por uma situação traumática, ela tem diversas reações. E a reação que o Bruce Wayne se encontrou para passar desse trauma e também para ter um sucesso em algo, para trazer a diferença, foi se tornar o Batman. Então entendam, é muito além do que simplesmente ele não mata porque não quer. Isso é tudo relacionado a tudo em sua moral. Por exemplo, você roubaria se passasse fome? Você mataria se estivesse em uma situação de crise? Muitos responderiam que não, mas algumas pessoas não têm moral o suficiente para dizer isso e aplicar a isso. Por isso que a taxa de crimes realmente é alta. Isso é muito mais sobre isso, é sobre a moral que você carrega. A moral onde você carrega e você a empenha. É muito além do que uma simples decisão, mas sim uma tomada de vida que o Bruce tomou. Por exemplo, a gente sabe que o Batman poderia simplesmente matar o Coringa. Isso é uma alternativa muito mais fácil do que simplesmente derrotar ele todo dia. Mas por uma escolha de moral, por uma escolha de não propagar esse ciclo de ódio, o Batman resolve não matar o Coringa e se mandar ele pra cadeia, mesmo sabendo que um dia ou outro ele vai sair da cadeia. A ideia é principalmente essa, é a moral.
E lembrando que também temos outro fator extremamente importante. Além de tudo, o Batman ele não passa de um personagem de HQ. Ele é um personagem ficcional, lembrem-se disso. Ele não passa de um personagem criado por um autor. E a intenção desse autor, desde o começo, quando ele retrata o duelo mental, ou, por exemplo, físico mesmo entre o Batman e o Coringa, a principal característica que ele quer destacar é: até onde vai a moral de Batman? Já viu o HQ A Piada Mortal? É exatamente sobre isso. Até onde vai a moral de Batman? Até onde ele continua com o código de conduta dele? A intenção do autor, desde o princípio, desde as primeiras HQs do Batman, sempre foi retratar até onde vai a moral. E lembrando, são histórias de morais. Uma história que carrega uma moral. É muito mais condizente um herói não matar do que um herói matar. É muito mais condizente o cara fazer o certo do que os fins justificam os meios. É muito mais correto você passar para as pessoas que nem sempre a alternativa mais fácil nem sempre é a mais correta. Além de tudo, lembrem-se, isso é uma história de moral. É uma história onde mesmo onde tenha um sucesso inalcançável, ainda assim é sobre alguém que vai continuar tentando fazer o certo, mesmo que não tenha exatamente um acerto nisso. É muito mais sobre a moral do que simplesmente matar ou não matar. É muito mais sobre não jogar quem você é fora, não se despir de você mesmo, não abandonar as suas convicções, do que simplesmente uma simples decisão, matar ou não. Entendam? É muito mais sobre isso.